Bem-vindos, vamos a mais uma aula do curso de Banco de Dados Oracle. No vídeo de hoje nós entenderemos o que é index. Index é um recurso do banco de dados que possibilita uma consulta retornar dados com maior velocidade. Ou seja, podemos dizer que índices são estruturas opcionais adicionadas a campos de uma tabela, com o objetivo de dar agilidade à procura dos dados em uma tabela, quando determinamos uma condição. A função de um índice é otimizar consultas, visando melhorar o tempo das respostas, reduzindo o acesso ao disco. Caso não haja índice criado na tabela consultada, o Oracle executa o comando TableAccessFull, onde serão lidas todas as linhas da tabela até encontrar o item solicitado. Eu peço que, se de alguma forma esse vídeo contribuir para o seu crescimento, se você gostar desse conteúdo, que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Índices criados em tabelas em um campo específico. Em campos não muito acessados em consultas, não é recomendado a utilização de índices, pelo fato de um índice ocupar espaço de armazenamento no banco de dados, além de sofrer atualização sempre que dados ao qual se refere o índice são alterados. Conclusão: podemos dizer que a criação de índice pode ser vantajoso quando utilizado em campos de uso estritamente necessário, pois aumenta o custo de inserção e atualização. Ou seja, nós criamos índice para evitar que a consulta que desejamos fazer ela faça uma leitura em todas as linhas da tabela até que se encontre ali o campo responsável por trazer dados referente à condição determinada. Quando eu crio um índice em um campo e determino uma condição que satisfaça essa consulta, então essa condição ela vai direto ao campo que me retornará os dados desejados. A consulta SQL enviada ao banco de dados Oracle é criada sem nenhuma alteração quando usamos índice num dos campos requisitados na consulta. O índice pode ser inserido ou excluído sem interferir nos dados da tabela, pois sua função é de um indicador que localiza a informação solicitada. O Oracle faz a manutenção automática do índice e sua devida atualização. Inserção, alteração ou exclusão de linhas são propagadas automaticamente, afetando todos os índices por essas modificações. Os índices podem ser excluídos sem que as funcionalidades do banco de dados sejam alteradas. A única mudança ocorrerá na performance. Podemos criar mais de um índice para uma única tabela. Isso significa que podemos ter dois ou mais campos índices em uma mesma tabela. A sintaxe da criação do índice segue da seguinte forma: temos ali o comando create index, o nome do índice a ser criado, on. Aqui eu faço a referência à tabela, em qual tabela ele será criado. Aí eu digito aqui o nome da tabela, em seguida, entre parênteses, o nome do campo ao qual o índice será criado. Agora vamos ao exemplo no SQL Developer. Então, eu tenho duas tabelas que foram criadas em videoaulas anteriores a esta e eu vou utilizar aqui agora para exemplificar a criação de índice. Então, foram criadas uma tabela funcionário com os seguintes campos: RE, nome, função, CPF, idade. E da mesma forma, foi criado também a tabela veículo. O objetivo dessas duas tabelas é relacionar um automóvel a um funcionário, de forma a sabermos com que carro determinado funcionário está, sendo possível a visualização da junção dessas tabelas com o seguinte comando join, que faz a junção das duas tabelas. Não vou entrar em detalhes agora no momento sobre a criação do script. O script foi criado apenas para exemplo da junção, e aplicação da criação do índice. Então eu executo e aqui essa consulta ela me retorna o seguinte resultado, dizendo que o analista Adriano ele está com o veículo K DJP 000 e o André está com o veículo DJP 001, também um Ford K, correto? Então, como o objetivo dessas duas tabelas é trazer
uma junção, nós vamos criar um índice para dar uma certa otimizada nessa consulta. Então, nessa consulta, nós podemos observar que os campos utilizados como filtro da tabela veículo, que tem um alias aqui, V, que é um apelido para essa tabela, eu tenho o campo REFK, que é uma chave estrangeira. E o segundo filtro da tabela funcionário, que tem aqui também um alias, que é um apelido para essa tabela, a letra F, eu tenho aqui como filtro o campo RE, sendo este, na tabela funcionária, um campo-chave primária. O Oracle ele dispensa a criação de index em campos-chave primárias, pois o sistema faz a indexação deste campo de forma automática. Então, nós vamos criar um index no campo REFK, que é chave estrangeira na tabela veículo, e ele é chave primária na tabela funcionário. Como dito anteriormente, a tabela funcionário já tem o seu campo identificador indexado automaticamente. Agora nós vamos criar um índice apenas no campo chave estrangeira da tabela veículo. Então, aqui eu tenho já um script de criação do índice que segue da seguinte forma: create index, o nome do index, aqui eu crio um nome qualquer, antecedido do prefixo IDX underline. Após feito isso, eu dou aqui um nome, eu vou colocar VEI, index VEI, seguido do comando on, ou seja, na tabela, né? TBL veículo. E aqui, agora eu vou inserir o nome do campo, que é o REFK. Feito isso, eu executo o comando e eu tenho o meu índice criado na tabela veículo. Dessa forma, eu tenho dois campos filtros já indexados, otimizando aqui a minha consulta nesse Select Join. É possível criar um índice em mais de um campo. Para isso era necessário acrescentar uma vírgula aqui após o RFK e especificar o campo que eu gostaria que fosse. Vamos supor que fosse placa. Então eu teria o campo RFK e o campo placa indexados. Mas esse não é o nosso objetivo no momento. Vamos para o próximo comando. No próximo comando nós vamos aprender a alterar o índice. Então, para isso eu tenho o comando alter, que altera uma estrutura. A estrutura é um índice, alter index. O nome do índice que eu quero alterar. No caso aqui, essa alteração é de nome, né? Eu vou alterar o nome do índice. Então, o nome atual é este. Eu vou renomeá-lo para rename to, para IDX underline veículo. Eu executo e eu tenho aqui o index alterado. Para visualizar os índices criados em uma determinada tabela, para ser feito aí uma alteração de nome ou uma exclusão, ou até mesmo para você saber quantos índices já estão criados numa determinada tabela, eu apresento para vocês o seguinte comando. É um comando padrão, já pronto mesmo. Não vamos entrar em detalhes aqui da estrutura dele. Vamos nos focar apenas no resultado da consulta. Então, eu executo aqui, ele me traz uma lista com diversas informações. O que importa para nós aqui é o table name, né? Eu clico aqui no filtro e vou digitar o nome da tabela que eu quero consultar. E ela me traz aqui algumas informações. Nessa linha aqui e na terceira linha se encontra aí o índice que nós acabamos de criar, a tabela em que ele se encontra e o tipo de index, que é um tipo normal. Por fim, nós vamos ver como que se deleta o índice. Então, para isso eu tenho o comando drop, que exclui uma estrutura. A estrutura a ser excluída é um índice. Então, eu tenho aqui drop index. E aqui eu vou digitar o nome do índice que eu quero excluir. IDX underline veículo. Feito isso, eu tenho aqui o índice eliminado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tem uma porção de outras aulas na playlist do curso. Dê uma consultada lá, acompanhe o curso. Espero que vocês acompanhem o curso, que estejam gostando, se inscrevam, deixem o seu like.